Então, essa noite nós queremos dar início a isso que nós chamamos de um treinamento de serviço de crianças. Nós esperamos ter 6 reuniões como esta. Nas 4 primeiras reuniões, nós queríamos falar um pouco sobre a visão, sobre o encargo, sobre digamos, a teoria ou o ensinamento a respeito do serviço e do cuidado com as crianças de um modo geral. Queremos ver vários versículos, vários princípios e vários pontos de encorajamento para todos nós termos uma visão. Nós cantamos esse hino, né? Senhor, os pequeninos a ti preciosos são, eleitos, separados, ó, dá-nos tal visão. Então nós esperamos que nessas 4 primeiras reuniões nós tenhamos uma visão, que de fato os pequeninos são eleitos, são separados e são preciosos para Deus. Uma vez que nós tenhamos essa visão, nós precisamos ter um coração e um encargo de servir de acordo com essa visão. E se nós formos servir, nós vamos ter várias dificuldades, vários problemas e várias coisas de ordem prática. Então, as 2 últimas reuniões, nós gostaríamos de então falar um pouco sobre a prática do cuidado com as crianças, na reunião e fora da reunião. Então, as 4 primeiras reuniões serão a respeito da visão, do encargo, do ensinamento, dos princípios a respeito das crianças ou dos filhos de um modo geral. E as 2 últimas serão a respeito da prática e do cuidado em relação às crianças. E nessa primeira reunião, nós gostaríamos de falar sobre conduzir as crianças a Cristo. Irmãos, a nossa responsabilidade como pais ou como irmãos e irmãs, casados ou não, com filhos ou não, jovens ou não, que estão de alguma forma ligadas ao cuidado das crianças, é conduzi-las a Cristo. As crianças nos foram dadas para que sejam conduzidas a Cristo. Nós vamos ver mais sobre isso na terceira e na 4ª mensagem. Mas, em princípio, eu gostaria de dizer o seguinte: as crianças não são um mal necessário, as crianças não são um peso, as crianças não são um fardo, as crianças nos foram dadas para que nós cuidemos delas e possamos conduzi-las ao Senhor. Mais do que qualquer coisa. O Senhor nos deu os filhos e como pais ou como irmãos que estão envolvidos no serviço às crianças de um modo geral, a nossa tarefa, a nossa função, a nossa meta é conduzi-las a Cristo. Então, nessa primeira mensagem, nessa primeira comunhão, nós queremos falar especificamente sobre isso. Conduzir as crianças a Cristo. Para conduzir as crianças a Cristo, nós precisamos de 2 coisas essenciais. Primeiro, preservar cada uma delas como se fosse um vaso. Intacto, não quebrado, não sujo, não corrompido, mas limpo, puro, separado, especial. Essa é a primeira coisa, preservá-los. Para quê? Para que o tesouro que é Cristo seja depositado em cada uma delas no dia. Então, essa é a primeira. Nisso se resume a comunhão desta noite. Qual é a nossa tarefa? Primeira, preservar esse vaso. Nós sabemos que o ser humano é um vaso. Nós usamos isso na pregação do Evangelho. Não é? Nós somos vasos para quê? Para conter Deus. Tá certo? Então o ser humano é um vaso para conter Deus. Nós usamos isso para pregar o Evangelho. Pegamos o ministério da vida humana, vamos lá para a pessoa e falamos: você é um vaso que foi feito por Deus para conter Deus. Certo? Agora, irmãos, nós precisamos dizer isso a respeito dos nossos filhos. Os nossos filhos, nós vamos pegar o ministério da vida humana
E primeiramente pregar para nós isso. Amém. Eu, como pai, preciso sempre me lembrar disso. Os meus filhos são vasos para conter Deus. Amém. Meu vizinho é um vaso para conter Deus, meu colega de serviço é um vaso para conter Deus, meu parente é um vaso para conter Deus, os meus filhos são vasos para conter Deus. Amém. Mas eles não nascem com Deus. Um dia, como todo ser humano, eles recebem a Deus. Até que eles recebam a Deus, eles são somente um vaso. Ainda não tem Deus. São vasos apenas. E esse vaso é muito frágil. É um vaso de barro. Como tal, ele pode ter rachaduras. Ele pode quebrar. Ele pode se sujar. Ele pode se perder. Lembra-se do Ministério da Vida Humana? Que havia aquela caneca jogada na sarjeta? Sabe, isso pode acontecer com o nosso filho. Então, a nossa primeira função como pais é preservar o vaso. Preservar o vaso. Amém. Agora, o vaso é preservado para que o tesouro entre nele. Agora, quem é o tesouro? O que é o tesouro? Cristo é o tesouro. A vida de Cristo é esse tesouro. Quando Cristo entra no vaso, para onde vai o tesouro? Para onde vai Cristo? Onde Cristo vai morar nesse vaso? No seu Espírito. Então, aqui está o vaso, nós já conhecemos isso bastante. Esse é o vaso com três partes: corpo, alma e espírito. Certo? Corpo, alma e espírito. A alma, nós sabemos, também possui três partes: mente, emoção e vontade. E o espírito também possui três partes: consciência, comunhão e intuição. Há muitos versículos na Bíblia, nós não vamos entrar em detalhes, não é nosso objetivo estudar detalhadamente isso hoje. Mas nós vamos falar de uma das partes do espírito do homem, que é a sua consciência. Então, essa é a primeira coisa que nós devemos ter em mente quando falamos de preservar os nossos filhos como vasos para conter Deus. Cuidar da consciência deles. Por quê? Porque a consciência é a porta de entrada do nosso ser para Deus. A primeira coisa que Deus toca no ser humano, quando o Evangelho é pregado, e esse ser humano se abre para receber Deus, é a consciência. Se alguém tem a consciência dura, cauterizada, o Evangelho chega, mas não tem como penetrar. Então a primeira coisa que nós temos de fazer em relação às crianças, aos filhos, é cuidar da consciência deles. A consciência serve para nos dar noção do que é certo, do que é errado, do que é bom, do que é mal, do que Deus aprova, do que Deus rejeita. Essa é a função da consciência. Ela está em nós, em cada ser humano, para nos dizer: faça o bem, não faça o que é mal. Essa é a primeira função da consciência. A função básica da consciência é essa: discernir entre o bem e o mal e nos levar a fazer o bem. Nas crianças, essa deve ser a função da consciência. E a consciência precisa estar sensível. A consciência precisa estar exercitada, pronta
para desempenhar sua função. Ou seja, ela precisa saber a diferença entre o bem e o mal. Ela precisa saber a diferença entre o que é certo e o que é errado. Então, a primeira coisa, irmãos, que nós temos de fazer em relação às crianças, para que ela saiba usar a consciência, é o quê? Ensinar o bem e o mal. Ensinar o bem e o mal. Aí você pode pensar, mas ensinar o bem e o mal? Nós estamos na vida da igreja e aqui a coisa que mais se fala é o quê? Da árvore do conhecimento do bem e do mal. O que se fala sobre isso? Que isso gera morte, né? Que nós não somos aqui pela árvore do conhecimento do bem e do mal, e sim pela árvore da vida. Precisamos ensinar o bem e o mal para as crianças? Que história é essa? Nós devemos nos lembrar o seguinte: Cristo é a árvore da vida, e quando nós temos filhos, nós estamos conduzindo os nossos filhos para Cristo, para a árvore da vida. Mas até que eles recebam a vida divina e possam viver por essa vida, eles precisam ser guiados pela consciência. Eles precisam ser guiados pelo certo e errado. Eles precisam ser guiados pela lei. Então, se você olhar na sinopse, número 1, preservar o vaso humano das crianças. Número 2, treinando-lhes a consciência. 3, ensinando-lhes a lei moral de Deus. Uma das primeiras coisas que nós devemos passar para as crianças é a lei. O certo e o errado. O que eles podem, o que eles não podem fazer. O que eles devem, o que eles não devem fazer. O que nos agrada como pais, o que não nos agrada como pais. O que agrada a Deus e o que não agrada a Deus. Quando Paulo fala da lei em Gálatas 3, 24, ele diz que a lei era como um aio. Certo? O que era um aio? Um aio era um preceptor ou um professor de crianças na antiguidade. Famílias ricas tinham um professor que cuidava dos filhos e educava os filhos, ensinava os filhos até os filhos atingirem a maturidade. Quando o filho atingia a maturidade, ele era integrado na família, integrado na sociedade, e não precisava mais desse aio, desse preceptor, desse tutor, dessa pessoa, dizendo a ele o que ele devia e o que não devia fazer. Porque ele já virou um adulto. E Paulo compara a lei como um aio. Quando o povo de Israel estava ali no deserto, aos pés do Monte Sinai, eles eram como uma criança. O povo era como uma criança. Não se conhecia, muito menos conhecia Deus. Tá certo? O que aconteceu quando Deus se manifestou para o povo? O povo, não conhecendo a si mesmo e não conhecendo a Deus, falou assim: não, tudo que o Senhor Deus disser, faremos. Aquilo era prova de que eles não se conheciam, eles não sabiam, que eles não davam conta de fazer o que Deus queria. E muito menos não conheciam a Deus, porque achavam que Deus se limitava só a um Deus que queria que eles fizessem coisas para Ele. Não sabiam que Deus queria que eles fossem o povo dele, os filhos dele. Então Deus deu a lei. E a lei serviu como o quê? A lei serviu como esse aio para conduzir o povo até Cristo.